Oi! Se você curte RPG de mesa, você já deve ter se perguntado: poxa, será que o RPG não pode ser muito mais do que apenas uma diversão, um momento de lazer com os amigos? E se você também já pensou nisso, não pode deixar de assistir o vídeo de hoje e conhecer o meu convidado, o Alan Rosante. Ele é o escritor de Caronte, As Crônicas dos Penitentes, editor da editora Macaco do Mal Hobby e tem feito um enorme trabalho em benefício do RPG nacional. Ficou curioso? Pois eu volto depois da vinheta. Você ainda está aqui comigo? Pois se você ainda está aqui comigo, é porque você deseja saber mais a respeito do meu convidado, Alan Rosante, que é um dos grandes nomes do RPG e tem contribuído bastante para incrementar, né, o nosso hobby pelo país afora. Oi, Alan, tudo bom? Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, tá? Agradeço aí ao pessoal que está assistindo também. É sempre bom a gente falar de RPG e falar dos hobbies que agradam a gente, né? Eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, principalmente porque desde que o nosso canal começou, que você tem apoiado bastante o nosso trabalho através do RPG Nacional, né? Que é o seu grupo é o RPG Nacional, não é isso? RPG Curitiba e Paraná. Curitiba e Paraná. Eu participo de tantos grupos, gente, no Face, que aqui e acolá eu acabo misturando. Pois bem, então o pessoal do grupo lá tem auxiliado bastante o meu trabalho. Então, mais uma vez, obrigada pelo apoio de vocês, né, com o trabalho da gente. E a gente não poderia deixar de chamar você aqui, porque realmente você tem prestado um grande serviço, né, ao RPG Nacional. Então, eu sempre começo, Alan, pedindo, né, os meus convidados para se apresentarem, né? Mas nesse momento aqui a gente pede para você se apresentar não como RPGista, né? Não como escritor, não como editor, tá certo? Mas assim como pessoa. Quem é você, o que você gosta, né? Como você vive, no que você acredita, seus sonhos, suas perspectivas. Então fique à vontade para compartilhar com o pessoal em casa para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor. Já começou brava já, mulher? Muito bem, vamos lá. Eu sou o Alan, eu tenho os meus 40 e alguns anos de idade já, né? Já não sou tão novinho assim como o pessoal gosta de falar. Sou RPGista desde 94, já sou da turma lá do saudoso AD&D, né? Uma paixão de moleque. Conheci o RPG através de um youtuber bem conhecido aí, o Velberan, que fala bastante de retro games, de jogos antigos. É um cara da melhor qualidade, assim, e é o meu primeiro mestre, é um grande amigo. O Alan, agora falando do Alan, né? O Alan é um motociclista de 42 anos de idade, como eu já disse, apaixonado por motos, é apaixonado também por liberdade, que é um outro traço bem forte da minha característica, tanto emocional quanto visão de mundo. Eu sou uma pessoa que autodeclarada libertária também, um ativista para a liberdade, né? Eu acredito que as pessoas devem ser livres para serem felizes, e o que hoje em dia parece que não é muito bem aceito aí pela uma grande parte da galera, né? Fora isso, gosto de RPG, séries, literatura, cultura geek, border collies e moleques de 10 anos de idade que fazem uma bagunça danada aqui em casa. Este sou eu, basicamente, hoje em dia. E me diz uma coisa, como foi que você começou a jogar RPG? Como foi o seu encontro com o nosso hobby? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que traz muita emoção agregada, né? Como eu disse, eu comecei a jogar em 1994, tipo, tinha recém-mudado para Curitiba, aqui do noroeste do estado do Paraná, né? E aqui, na época, nunca tinha ouvido falar em RPG, ou card games, board games, e nenhuma parte dos nossos hobbies, né? E eu estava claro, jogava videogame, porque era o que a gente fazia lá no começo dos anos 90, jogar videogame.
E aqui no bairro tinha um fliperama, inclusive perdurou até poucos anos atrás, eu ainda frequentava ele. E lá eu conheci, estava jogando um jogo, eu lembro até hoje, era Darkstalkers. E chegou um menino que morava ali na rua, já tinha se visto também algumas vezes e tal. Fomos, se degladiamos no videogame, né, no arcade, e depois ele falou, cara, não ouviu falar em RPG? Eu falei, não quer conhecer? Eu falei, olha, quero, né? Então, daí a gente marcou no sábado à tarde, daí eu fui na casa dele, conheci mais alguns amigos recém-conhecidos ali do bairro, e a gente foi jogar o tal RPG. E esse garoto é o que hoje é youtuber. Isso, exatamente, é o Velberan, do canal do Velberan. E ali começou a coisa toda. Foi a paixão à primeira vista, né? Conheci todo aquele universo de Dungeons & Dragons na época, do AD&D, né? Daí depois disso eu tive um outro grande amigo, ainda tenho, né? O Carlos Kitt, que inclusive é um cara que eu brigo para ele escrever, mas o japonês é teimoso demais. E ele foi o mestre que me mostrou o que era o D&Dzinho, a primeira edição de D&D. Daí de lá pra cá uma paixão, veio o Mundo das Trevas, veio tudo que se desenrolou até os fatídicos 2004, né? Para quem gosta de referências. Que foi o ano do lançamento da 4ª edição, não é isso? A 4ª edição, do D&D, né? Que aí acabou quebrando muitos corações partidos, né? Pois é, e o pior é que eu estava numa fase que eu estava bem chateado com o 3.5 devido à questão dos combos, né? Aquela coisa de, eu tenho que ter classe de prestígio para ter a classe de prestígio, para montar personagem, e os jogadores chegavam já com o personagem em mesa, já evoluído até o 20º nível, assim. Eu vou usar até aqui, até evoluir. Não, gente, como você sabe se você vai evoluir? Eram umas coisas assim, isso estava me deixando bem desanimado. Foi quando eu vi a 4ª edição, daí vi algumas coisas nela que eu realmente fiquei mais desanimado ainda. Falei, não, vou dar um tempo. Daí eu parei e comecei a ser mais ativo dentro do clube de motos que eu participava na época, né, que eu era novato na época. Daí fiquei praticamente 10 anos sem jogar RPG. Daí quando eu voltei, isso depois de muito tempo, quando eu voltei a jogar, eu vi, particularmente eu vi um joguinho, e o pessoal joga bastante ainda, é um jogo que eu sou um baita entusiasta dele, é um jogo nacional, de passagem, tá? Do Antônio Pop, que é o Old Dragon. Quando eu vi o jogo, foi um amor, foi uma paixão à primeira vista, né? Daí, desde muito então, inspirado no AD&D, né? AD&D, exatamente. Desde então voltei, daí tive a oportunidade de conhecer o Anésio, né? Foi quando ele estava começando o processo para trazer da New Order, o Anésio da editora. Isso, da editora New Order. Eles estavam começando o processo para trazer. A New Order ainda era pequenininha, eles estavam começando o processo para trazer o Shadowrun. Daí ele ia ver o World RPG Fest, né? E um amigo nosso em comum, o Heraldo, que é o criador do World RPG Fest, convidou, falou, olha, tem um amigo meu que tá voltando a jogar e tal, dá uma faladinha com ele, talvez ele mestre no evento pra você, né? Eu conheci Shadowrun lá dos anos 90, era a 2ª edição Shadowrun, daí fui mestrei Shadowrun no World RPG Fest, fiz uma baita amizade com o pessoal da New Order, né, com o Manjubi e com o Anésio, que são 2 pessoas incríveis. E até hoje a gente tá aí junto, todo dia praticamente falando, trabalhando, conversando um monte de coisa sobre a cena de RPG, sobre o mercado e assim vai, né? Alan, me diz uma coisa, então você começou a jogar, né, e começou pelo AD&D, e como foi assim a sua receptividade? Você foi bem recebido entre os RPGs? Que idade tu tinha quando começou a jogar? Olha, eu tinha 16, 15 para 16 mais ou menos. Era menino, só um minutinho, eu vou colocar o meu rapazinho aqui para fora do quarto, senão ele fica doido. Pronto. Tem um border collie que se deixar ele fica o dia inteiro entrando aqui me pedindo coisas. A figura. Então, quando eu comecei, eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos. Era meados de 94, mais ou menos julho de 94, no meio do ano mais ou menos. E, cara, aquela época era. Hoje assim a gente fala, né? A ideia de RPG hoje em dia. Naquela época, para você ter acesso a um material de RPG,
era uma coisa dificílima, assim. Por exemplo, a gente tinha o Alessandro que conseguiu os livros da Abril ainda, né? Não era nem da versão da Devir, era a versão da Abril ainda, do AD&D. Daí pegamos ele, né, jogávamos ele, daí tivemos o Carlos Kidd mestrava o AD&Dzinho e ele tinha um módulo graças ao mestre Ovo, que era o mestre dele. Daí um passou o xerox pro outro, e assim foi a maior parte do tempo. Que é aquela coisa que a gente fala, não existia um livro de RPG, não existiam muitos jogos de RPG naquela época. Ninguém tinha essa biblioteca particular. Olha, pessoal, deem um close na biblioteca particular do Alan. Só RPG, viu? Ele me falou, eu fiquei... Falta fotos. E o interessante é que, assim, naquela época era GURPS, a gente tinha o GURPS, tinha o AD&D, tínhamos o D&D. Um pouco, falava-se, às vezes falava-se do Desafio dos Bandeirantes, né, que era um RPG nacional legal também, na época, e era isso, não tinha muita coisa, até que veio o fenômeno vampiro, né? A máscara. Mudou muita coisa, né? Revolucionou, né? Sim, na época havia ainda o movimento, aqui em Curitiba, havia muito movimento gótico ainda. Verdade. E uma coisa casou muito forte com outra. A ideia da galera que andava todo de preto, daí vampiro já pegou o barato, se era gótico, tinha que jogar vampiro ou máscara, não tinha. Exatamente, fugir. Era da turma mais trevosa, né? Eu era da turma do heavy metal, então meio que uma coisa agregava a outra, né? Com certeza. E aquela época, hoje a gente fala assim, mas hoje os jogos, isso e aquilo, mas naquela época a gente para e pensa, tem todo um saudosismo especial, porque era pouca gente que jogava RPG naquela época também, em vista do que se tem hoje. E ainda assim, eu lembro, acho que foi em 94, no 6º Encontro Internacional de RPG, que foi a Devir aqui em Curitiba reuniu quase 5.000 pessoas no evento. Foi uma coisa gigantesca, assim, na ABB. Acho que foi um dos eventos mais legais que eu já fui, né? E como estava começando, aquilo ficou marcado eternamente no coração da gente. Tipo, todo mundo lembra do evento de 94, né? Do evento que rolou na ABB. Foi fantástico. Mas aí, para narrar, qual foi o primeiro sistema que você narrou e como foi que você saiu da posição de jogador para narrador? Como foi a sua primeira experiência? Nossa. Então, basicamente foi por conta do Internacional, né? Porque na época a gente jogava e a camiseta era quase um troféu do Encontro Internacional, eram as camisetas do Internacional, né? Tanto que tem alguns amigos meus que até hoje têm camisetas dos primeiros internacionais, que é uma coisa muito legal, assim. E eu queria participar do evento, né? A gente via, estava falando, teve bastante divulgação. O próprio Banco do Brasil, na época, ajudou a divulgar bastante, né? Teve o pessoal da Devir veio em peso. Foi quando a gente conheceu o Jaime, conheceu o Maria do Carmo, conheceu essa galera queridona que está aí com a gente até hoje, né? E daí tinha as camisetas que eram dadas no evento. E falei, eu quero, né? E nisso eu estava começando a estudar o Lobisomem e o Apocalipse. Na época, então, era o lançamento, né? Era um jogão, o jogo Irmão do Vampiro, né? Que isso, aquela coisa, aquela movimentação toda. Cara, foi assim, eu falei, eu vou tentar a sorte. Eu peguei o livro, destrinchei o livro um mês antes para poder mestrar no Internacional. Foi fantástico. Então, a sua primeira vez foi no evento? Foi num evento mestrando para estranhos. Minha nossa, que coragem. Mas foi bom porque a gente eu perdi muito daquele medo da narração, né? Como diz, já o pior cenário possível já tinha enfrentado. Então, dali pra frente, que viesse era tranquilo. Mas aí claro, você começou a narrar no evento, começou a narrar para estranhos. E foi aquela sensação de eu não paro mais? Ou foi só assim, legal, mas deixa eu quietinho jogando mesmo? Não, foi uma doideira, na verdade. Foi uma doideira porque, assim, depois daquilo ali eu saí, o pessoal gostou do jogo, né? Deu um feedback bem bacana, assim, falou, foi divertido, foi legal. E isso inspira, a gente fica inspirado e quer mais daí, né? Tanto que eu acho que eu mais mestrei do que eu joguei até hoje. Tipo, falando em termos de jogo e mestra,
Eu mestrei muito mais do que eu joguei até hoje. Não, e olha que eu já joguei muito sempre. Você vê muito ex-jogador, mas raramente você vê um ex-mestre de RPG, né? O pessoal que mestra. Apesar que hoje em dia a gente tem mestres muito bons, né? Tem, por exemplo, o Carlos Float, que é da NPCs, né? Que é um parceirão nosso aí. Tem o Cristiano Cristo lá da Planeta da Meia-Noite, o Shimu, o próprio Bruno Cobb, que é um mestre assim de uma qualidade absurda, né? Tipo, o cara estudou pra cacete pra ser um mestre, pra ser um, abre aspas, mestre profissional, acho que um dos primeiros do Brasil, né, que começou todo esse rolê e ele estudou, ele se dedicou pra caramba, ele tem um puta talento pra isso. Aprendeu realmente a fazer isso. Interessante você tocar nesse assunto. Explica pro pessoal que está nos assistindo em casa o que qualificaria alguém a ser, como você disse, um mestre profissional. Olha, gostar do jogo. Eu acho que é o primeiro ponto para quem quer, digamos, se profissionalizar como contador de histórias, né? Não como mestre de RPG necessariamente, é gostar daquilo que ele está fazendo, gostar daquela história que ele vai contar, ou gostar daquele jogo, entender como aquele jogo, as mecânicas principais daquele jogo e saber principalmente o porquê, ou como conduzir aquele jogo, né? Qual que é o princípio daquele jogo. Por exemplo, que é aquela coisa que a gente sempre bate de mestrar em Forgotten Realms é diferente de mestrar em Drift, ou diferente de mestrar em Carameicos, ou diferente de mestrar num dos mundos de GURPS, e assim por diante. E ter esse entendimento faz toda a diferença dentro da mesa. Por exemplo, é diferente, né, o ponto de se pegar, vou mestrar em Forgotten Realms, depois muda para vou mestrar em Carameicos. Tem uma pegada bem diferente, né? Carameicos tem aquela coisa mais romantizada, aquela coisa mais do conto de fada, mais da genealogia do herói salvando a mocinha, né? Tem toda essa coisa tem toda essa noblesse que é agregada ao cenário. E já os mundos de Forgotten Realms, por exemplo, é aquela coisa mais apaixonada, mais aventuresca mesmo, né? Matar dragões e coletar tesouros e entender entender aquele mundo ali, entender como funciona, por exemplo, a migração na Costa da Espada, entender como as regiões de magia selvagem e assim por diante. Então tem uma mistura de paixão com dedicação. Exatamente, paixão e dedicação. Né? Isso faz alguém se profissionalizar, né, na arte de contar a história, né? Sim, e principalmente em cenários grandiosos, né, que Forgotten Realms, o próprio Mistara, Carameicos, tem um cenário que eu acho bem bacana, assim, complexo de mestrar nele, porque o jogo não ajuda muito, caramba, me fugiu o nome. É chato, né? Quando isso acontece, o nome tá aqui na ponta da língua e escapa. Me fugiu o nome, de terror. Lembrar, você fala, não tem problema. Cenário de terror de D&D, Credo. Me fugiu totalmente o nome. Mas basicamente é cenário de terror para AD&D, ou D&D de modo geral, né? E me diz uma coisa. Assim, Ravenloft, é claro, com certeza. Falou terror e falou, né, D20, né, tem que lembrar de Ravenloft. E principalmente Ravenloft é um cenário baita difícil de mestrar. Verdade. Todas as edições, porque terror e D&D são como água e vinho, né? Fazer os dois se misturarem é uma coisa complicada. Complicada, é mesmo. Mas o terror, assim, eu não sei, é a minha opinião, né? O terror, ele é, na minha opinião, é difícil ser narrado em qualquer cenário, porque o terror, ele é algo muito pessoal, né? Então, assim, exatamente. O que me dá medo, não necessariamente ele causa medo, né? Eu exatamente. Já tenho um problema sério, isso, questão de espírito, sabe? Eu detesto assistir filmes de espírito, porque eu fico impressionada, né? Nossa, menina, então... psicopata, ET, não tem problema nenhum, mas foi espírito. Aí já tem gente que olha pra mim e diz, besteira, tu assiste Jogos Mortais e não assiste aquele do garotinho, rapaz? Sexto Sentido. Eu até hoje eu tenho problema com
Poltergeist. O filminho pra ser escabroso, meu Deus do céu. Viu? Eu acho que é porque ele mais esconde do que revela. Exatamente. Mas me diga uma coisa, agora eu vou fazer pergunta aqui, vou tomar o poder. Pode ficar à vontade. Vou evolução do canal. Como que tu lidou com o Caronte, tendo problema com essa coisa dos espíritos, como diz, essa má impressão com esse mundo espiritual? Aí que tenho, como é a pergunta? Como que tu lidou com o Caronte? Ah, sim. Não, ó, pra você ver, né? Eu narro Trevas RPG. Eu iniciei jogando Trevas RPG, né? Passei por toda aquela mitologia. Assisti Supernatural, acho que umas 500 vezes, tá? Então eu fui aos poucos exorcizando esse receio que eu tenho dessa questão de espíritos, né? E assim, Caronte eu achei muito interessante, por quê? Porque você interpreta, né, você sendo o da morte, né? Então você que vai levar as almas, guiar as almas, né, na sua jornada, né, em busca do paraíso e tudo. E o que eu acho interessante é que, embora cause essa ideia de terror, na verdade não é um livro propriamente de terror, é um livro de alta descoberta, você descobrir você mesmo, você se encontrar com as suas falhas, os seus temores, né? Exato. Eu gosto. Então vocês camuflaram legal, viu? Então, quer dizer, atrai um público que, quando o público chega lá, tem aquele choque de realidade. Cara, é muito mais profundo do que eu imaginava. Eu gosto de definir o Caronte como um drama. E não como verdade. Profundo. Porque ele causa um impacto, assim, inclusive vários jogos do pessoal, eu vi o pessoal se derretendo em lágrimas, assim, no meio do jogo, porque não por ativar gatilhos, né, mas por colocar a pessoa numa situação de reflexão sobre a própria existência é muito pesada. Muito pesado, verdade. E assim, essa questão do gatilho, a pessoa pensa, a única maneira de eu promover a emoção é mexendo em gatilhos. Não, às vezes você assiste um filme que não tem nenhum gatilho específico, mas a história é tão bem trabalhada, é tão artística, é tão poderosa, que leva você às lágrimas. E o RPG, ele também tem essa, né? Quando ele é bem construído, ele também tem essa capacidade. É um filme que me deixa bastante incomodado, inclusive, que é o Hereditário. Esse filme mexe comigo de uma maneira, em um nível assim, ele é claustrofóbico, né? Você começa a querer sair da frente da tela toda vez que assiste. Mas o Caronte em si, particularmente, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu acho, assim, o melhor jogo já criado pela humanidade, né? Não, brincadeira. Esse é o D&D ainda. Mas, particularmente, eu gosto da proposta dele, assim, da pessoa fazer uma reflexão pessoal. É tão necessário isso, e ainda assim é tão difícil a gente lidar com a complexidade da nossa própria existência, né? E é um impacto que eu mais gosto de ver as pessoas terem em relação ao Caronte. Parar aí, caraca, o jogo é sobre isso. Então, o jogo não é sobre ser a grande criatura, ser o grande monstro, ter o grande poder. Não, é muito mais pessoal, muito mais íntimo. E isso traz uma experiência muito positiva pro pessoal a maior parte das vezes. O nome é bem claro, né? A Crônica dos Penitentes, né? São penitentes, eles não estão ali, né? Porque eram terríveis, de uma maldade incorrigível, ou porque eram bons. Não, eles estão ali porque eles precisam se arrepender, eles precisam mudar de vida. Então é puro drama pessoal. E assim, é muito importante, viu, Alan? Eu não ia puxar tão cedo para dentro do Caronte, mas a entrevista vai para onde tem que ir, né? Tem muita coisa para falar. Mas assim, é muito interessante vocês abordarem essa temática, porque nós estamos vivendo uma geração que não para fazer autoanálise, não para fazer autorreflexão, autocrítica. Uma geração que ela é muito mais espectadora do que protagonista da sua própria existência, né? Nós passamos mais tempo assistindo a vida dos outros, né? Assistindo, do que realmente protagonizando a nossa própria vida. E assim, é muito interessante quando a gente tem esse momento para fazer essa reflexão, né? E o que é que eu realmente estou fazendo da minha vida, o que é que eu realmente
posso esperar, né, do futuro. E o Caronte, ele leva isso para um mundo de fantasia onde essas reflexões são muito possíveis, né? Sim, sim. E é inclusive uma das características mais fortes do jogo de modo geral, né? Ele foi, pode parecer até um pouco prepotente pensando assim, mas ele foi pensado para isso. Que assim, é uma coisa que eu não falo pelos outros, eu falo pela autoanálise que eu fiz em um certo momento. Eu parei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Uhum. Daí comecei tudo de novo, literalmente, foi em 2016. Eu comecei a vida de novo, comecei do zero. Abandonei todos os paradigmas que eu tinha e comecei de volta. A única coisa que eu mantive, assim, de longo prazo, foram 5 amigos e minha família, minha mulher e filho. Do restante, minha vida mudou completamente de 2016 para cá. Você não tem ideia. Me diz uma coisa, tu disse que tinha dado uma pausa em 2004, não foi isso? Disse que... Sim. Com a decepção, com a 4ª edição do D&D, você deu uma pausa, mas deu uma pausa de tudo, jogar, narrar, falar de RPG, e quando foi que você voltou e por quê? Então, a pausa que eu dei foi dessa coisa do RPG, abre aspas, como participante de eventos, dessa maneira mais pública, né? Assim, como pessoalmente eu joguei algumas vezes, brinquei algumas vezes com um board game, um ou outro board game, mas nada assim muito frequente. Muito frequente. Normalmente eu estava viajando de moto, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma boa parte da América do Sul aí, tive uma boa parte do Brasil também. Vou falar para você, viu? Eu tive no sovaco do mundo, literalmente. De moto? De moto, onde eu andei praticamente todo o Cone Sul da América. Que coragem. Conheci todo o sul do Brasil, conheci o Uruguai, conheci o Paraguai, conheci a Argentina. Ainda quero conhecer a Terra do Fogo, porque é um rolê que eu quero fazer um dia, mas isso vai demorar. Mas as suas viagens foi a trabalho, Alan? Não, viajando com o clube, conhecendo o mundo mesmo. Então, foi minha década sabática, vamos dizer assim. De autodescobertas, né, para poder chegar. Trabalhava basicamente para poder pagar minhas viagens, manter meus rolês, né? Daí depois disso, a coisa toda começou a mudar quando eu casei, né? Uhum. Quando eu reencontrei minha esposa, porque ela foi uma coisa assim bem engraçada. Foi quando eu fui para São Paulo fazer minha bolsa, né, no interior de São Paulo, fazer lá no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu fui fazer uma bolsa lá. Daí eu conheci ela na praça da cidade, né? Daí a gente conversou, ficou algumas vezes juntos e foi isso. Daí eu voltei para o Sul, depois a vida mudou completamente, né, nesse meio tempo. Daí, quando foi em 2002, daí, 2002, eu estava trabalhando aqui em Curitiba, daí eu peguei e falei, vou sair de férias, né, daí eu fui pro Guarujá de moto, no evento de moto que tinha lá, subi porque eu queria ir até a Bahia, olha só. Daí eu falei, vou passar na casa do meu irmão, Cachoeira, né, metade do caminho mesmo até o Rio de Janeiro e tal. Parei na cidadezinha de Santo Antônio. Não sei se tu é católico, se tu é religioso. Aí, dia do tal do Santo Antônio, né? Uhum. Aí eu fui pra quermesse na cidade, conheci minha esposa. Encontrei ela, a gente voltou a se falar e acabou se casando algum tempo depois. Eu não sou católica, eu sou protestante, mas aqui perto também, no Ceará, aqui perto de onde eu moro, também tem uma quermesse, né, em honra ao Santo Antônio. Inclusive tem pessoal, tem um buraco, né, onde tem uma madeira, né, fixada lá, e o pessoal diz que é tiro e queda. Você vai no dia da festa e pegar no pau lá de Santo Antônio, você casa. Tá entendendo? Então, a pessoa costuma ir de levas pra lá, né, participar da festa. Eu particularmente eu não sou muito religioso, né, mas assim,
Como diz o outro, eu não acredito, mas que existe, existe. Como diria Shakespeare, tem muito mais entre o céu e a terra, né? Do que supõe a nossa vã filosofia. Então a gente não sabe de onde é que vem essas coisas, né? Mas que tem um mistério aí a ser desvendado. Eu não acredito em nada disso, mas que existe, existe. Existe, é verdade. E foi assim, a gente se conheceu lá, com o tempo que foi casando, daí sofreu alguns baques bem grandes, assim. E ela viajava contigo? Durante o nosso namoro, algumas vezes ela viajou. A gente conheceu, eu tive a oportunidade de trazer ela aqui para o sul algumas vezes. Ela conheceu o litoral de Santa Catarina, que é lindo, maravilhoso, né? Santa Catarina, o pessoal de Santa Catarina aí, vocês moram no estado lindo, tá? E daí a gente viajou algumas vezes por ali, mas nada assim muito distante também, até porque não tinha muito tempo, né, na época. E por fim das contas, eu acabei indo para São Paulo com ela um tempo, daí depois quebrei em 2016, né? Eu sofri um baita impacto lá com a eleição com a mudança, com a eleição e reeleição da Dilma, que teve aqueles aumentos de preço de combustível, tudo. Aquilo influenciou bastante a empresa que eu trabalhava. Daí, naquele momento, foi o momento que eu quebrei com tudo, assim. Eu fiquei... Tudo que eu tinha, né, resumia-se a minha roupa do corpo, 2 bermudas e um chinelo. Então eu voltei para Curitiba. Né? Comecei de novo. Uma coisa, e foi durante essas viagens que tu coletou essa livraria aí maravilhosa? Não, essa livraria aqui é mais recente. Já chegamos nela. Esses jogos, na verdade, eu sou curador. A maior parte deles, a minha coleção também está junto ali, tá? Os meus jogos. Muito da minha coleção dos anos 90 eu vendi, doei muita coisa, emprestei para alguns amigos que nunca mais devolveram, outros, né, normal. Parte. E essa coleção em si é de um grande amigo meu que deixou para mim fazer a curadoria dela, na verdade. Daí ele estava fazendo um processo de mudança, algum processo de mudança na vida dele também. Ele falou: cara, você não quer ficar lá com os livros um tempo? Eu falei: cara. Tanto que eu acho que é a terceira maior coleção de RPG que se tem no Brasil, né? Ela tem um menino no Rio de Janeiro que tem uma coleção tão grande quanto. Tem o Guilherme da Jambu, se eu não me engano, a coleção dele é ainda maior que essa. Né? O Guilherme da Jambu, ele respira RPG também, né? É verdade. Se não fosse também, aí é que a gente acharia estranho, né? Sim. E logo em seguida já tem essa coleção, que é a coleção do Caco, né, que ele deixou, do Carlyle, que ele deixou para mim até ele se estruturar e eu ler todo esse material também, né, porque eu uso como fonte de trabalho agora, né. Faço pesquisas, utilizo bastante como material de consulta, saber autores, o pessoal que ilustrou, a parte de trabalho mais técnico com os jogos mesmo. E, cara, tem muita coisa legal. Tem, é verdade. Outro dia eu tava xeretando aqui, inclusive eu tenho que fazer catalogar ela toda, né? Tem algumas coisas que eu tava dando uma olhada, eu achei algumas aventuras dos anos 80 de Portugal. As aventuras portuguesas dos anos 80. Acho que nem na internet, viu? Não encontro. Essas em especial chamam a atenção porque elas são em português lá de 82, cara. 82. Nossa, quer dizer, no iniciozinho, né, do RPG mesmo, né? Sim. Bastante coisa legal. Muitos jogos antigos, muitos jogos que lamentavelmente não vieram para o Brasil, né? Alguns até foram licenciados, mas acabaram não vindo por questões editoriais mesmo. Fazer o quê, né? Uma pena. Mas eu tenho todos aqui. Meu precioso. Me diz uma coisa, Ali, como foi, no meio de toda essa confusão aí, né, seus problemas familiares, a saída da Dilma, né, o impeachment, como foi que o RPG atraiu você de volta? Você estava fugindo, aí ele veio e me puxou de novo. Puxou de volta. Eu estava em Curitiba e estava conversando com alguns amigos sobre os velhos hábitos, né? E ele me perguntou: você joga e tal? Eu falei: cara, eu parei de jogar há muito tempo, sem assado. Daí ele falou: olha, você devia dar uma olhada nos jogos novos, né? Tem muita coisa legal saindo. Eu falei: eu entrei num grupo de RPG,
o grupo do Tom, né, do Aliança RPG. É um grupo bem bacana que tem aqui no sul do Brasil, que tem o Tom, que é o administrador. E nisso lá eles me indicaram, olha, tem um jogo legal que é o Old Dragon. Old Dragon. O nome é interessante. Daí eu xeretei e olhei, cara, isso é D&Dzinho, né? Tô apaixonado, amei. Daí desde então... daí deu no que deu. Então a culpa toda a culpa é do Pop, tá? Tá certo. No fim das contas, a culpa é toda dele. Não, é engraçado, né? Que o nome Old Dragão é dragão velho, né? Dragão antigo, Dragão velho. né? Dragão. E aí foi atrair um ex-dragão que tava lá, né? Distante do seu corvinho de volta pro mundo do RPG. E como foi que você iniciou a sua trajetória, né, com o seu retorno? Como foi que você iniciou pelos grupos no Facebook, iniciou, né, com a sua arte, né, com a sua arte de diagramação? O que veio primeiro? Faz um pequeno aparado da tua história para o pessoal que está em casa. Certo. Então, depois disso, né, depois de ter voltado a ler o Old Dragon e tal, eu comecei a voltar a jogar. Eu fui nas lojas, citei a loja de alguns amigos que a gente tem aqui em comum no Curitiba. E batendo papo, o Heraldo falou do World RPG Fest e tal. Eu falei, pô, legal, né? Um evento. Aí eu combinei com ele, fui no primeiro ano, fui no segundo, aí no segundo ano já fui para mestrar mesmo. Aí já mestrei Shadowrun. E, cara, daí uma coisa foi chamando a outra, né? Conheci o Anésio e o Manjuba lá, fizemos amizade e daí depois eu comecei a fazer alguns trabalhos na parte de design para New Order. Daí depois disso, chegou a um ponto que eu falei, Anésio, cara, agora eu tô querendo tocar um projeto pessoal meu, que é essa coisa dos dioramas, né? Que eu sempre achei essas mesas gringas, agora falando aqui de um pouco do hobby, né? Eu sempre achei essa coisa das mesas internacionais, aquelas mesas totalmente construídas, com castelos, cara. Eu acho aquilo fantástico, eu acho lindo, 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 lindo. Eu acho que é uma coisa que sempre faltou no nosso mercado, né? Até mesmo por questões de custo. Falei, cara, eu vou fazer uma empresa que faz isso. Vou trabalhar com nicho do nicho do nicho. E assim começou a marcar. Então você não começou escrevendo? Não. O Caronte, o Code, já a gente chega nele, porque é uma outra parafernália também. E quando eu lancei o primeiro financiamento, que foram os grids da Macaco, foi o primeiro projeto, o grid tático, né? Que é uma dungeon cortada laser, né, em MDF, onde você monta a sua dungeon ali e reconfigura ela do jeito que você quiser, conforme o jogo. Que legal! E foi um baita sucesso a primeira edição, assim, vendeu... isso 5 anos atrás, vendeu 20 mil reais, assim. Eu tomei um baita susto, porque eu imaginava, vai bater lá 2, 3 mil, vai vender 100 peças. Cara, a hora que eu vi, vendeu assim um horror. Eu fiquei assustado. Eu nem esperava. Não esperava. Daí a New Order incentivou, ajudou bastante, abriu a fanbase deles também pra ajudar a divulgar. New Order é foda, né? Verdade. E daí pra cá só vem vindo. Lancei o Mitras, né, o Imperativo, que é o fast play do sistema completo, que é um sistema que leva bastante trevas também, tá? Mas espera um instantinho, Alan. Então você iniciou essa empresa de criação de miniaturas, né, cenários, né, em MDF, não é isso? MDF. E como ela se chamava? Macaco do Mal. Já era Macaco do Mal, já. Isso, e mostra pro pessoal aquele que tu tava me mostrando, é um castelo, não é isso? Sim, mostra pro pessoal em casa ter uma ideia do trabalho que vocês ainda fazem, né? Deixa eu pegar as coloridas, as pintadas, né? Pessoal, é lindo, é uma verdadeira obra de arte, assim, vale a pena mesmo, quem joga, principalmente quem joga D&D, né, que tem necessidade desse cenário tudo, dá uma olhadinha no trabalho que eles fazem, que é uma coisa, assim, incrível. Essa daqui, eu trouxe algumas aqui para mostrar, tá? Essa daqui é da nossa primeira coleção, foi feita 3 anos atrás. Essa daqui é a nossa taverna. Ai, que lindo, olha aí, gente, a taverna. A taverninha, né? Só que essa é a nossa primeira versão, né? É a primeira edição que a gente desenvolveu. Linda. Do Tiranos.
Eu tenho aqui o estábulo, que é basicamente esse aqui. Essa peça foi customizada pelo Caco, tá? Pelo Carlyle. Aí, viu, gente? Tá vendo? RPG é uma coisa incrível. Ele desenvolve cada arte, né? Olha só, gente. Legal por dentro. Toda já divididazinha por dentro. Olha aí. A dungeon já completa, né? Completinho. Eu tenho também o moinho, né? Que é essa daqui, esse aqui é um moinho com roda d'água. Eu duvido com um cenário mais dungeon dessa, até quem não gosta de RPG vai acabar gostando. Não tem de onde fugir. Inclusive, é um dos conceitos da Macaco, tá? A Macaco nasceu para agregar pessoas ao hobby. Lindo. Essa é uma peça customizada por mim. E no caso, é você e outras pessoas que fazem? Eu e minha esposa, né? Ah, e sua tem esposa também. Que é parceira, que ajuda a gente. Mas a sua esposa te ajuda só com a parte artística ou ela também joga? Não, ela me ajuda na parte artística, na parte de conceito algumas vezes, e ela é a pessoa que manda no fim das contas, né? Eu só obedeço. Ela que é a patroa. Essa daqui já é uma peça da coleção nova. Muito bonito. A gente tá começando, vai sair agora nos próximos meses, inclusive. Uma coleção dessa, só por curiosidade pessoal em casa, para matar o povo de vontade, ela tá saindo em torno de quanto? Ah, depende. É que, na verdade, essa primeira foi vendida em pacotes, né? Em média, cada pacote saía de 130 a 250 reais o conjunto completo. Sério? Só que, não só barato. Eu pensei que era uma coisa que ia chegar aí uns 600, 800 reais. Não. Até porque lá atrás, mas não tinha grana para o pessoal pensa, nossa, tem um monte de livro, tem livro. Não, a gente se assusta porque a gente vê o preço das miniaturas, né? Então. A gente. É que assim, a gente veio de uma época, a gente não tinha grana para comprar RPG, a gente sentiu na pele com o cara, era um livro. Verdade. Meu primeiro livro foi o Lobisomem no Apocalipse, né? Cara, eu gastei um salário de estagiário. Acredito. A gente ficava na livraria, nas fanzines, olhando pela Jana, sonhando. Quando eu vou ter dinheiro para comprar isso aqui? Eu quase tomei umas porradas da minha mãe quando eu cheguei em casa com o livro que custava 150 reais na época, o salário era 200. Você ficou doido. Em média, a primeira tiragem foi 150 reais, os pacotes de 150 foram mais vendidos, que já é basicamente uma cidade completa, né? Um vilarejo, pelo menos. Porque ela vinha com quatro casinhas pequenas, 4 casinhas grandes, sobradinhos, né? Daí vinha uma igreja, um estábulo e uma taverna. E vocês fazem por encomenda, Alan? Não, a gente vai trabalhar com um sistema de assinatura agora para essas peças. Inclusive essa daqui é da coleção nova, né? Claro que sem esse telhado maravilhoso, que é uma peça à parte da coleção também, tá? Deixa eu aproximar bem. Linda. Ele não é texturizado, ele é um telhado mesmo. Minha nossa. Essa aqui já é uma das peças novas que vai entrar na coleção agora por assinatura. Como é que funciona esse negócio de assinatura? Você paga um valor por mês e aí... Exatamente. É um financiamento, a gente vai usar o Catarse, né, ou o Apoia-se. Que são... o Apoia-se agora está mais voltado a essa coisa do recorrente que a gente fala. Qual que é a ideia? No início da campanha, no dia 1 da campanha, eu vou abrir as 12 peças, né? Essa daqui é a peça 1 de 12, por exemplo. Daí eu fiz a peça 2 de 12, que está ali no ladinho, não está pronta ainda para mostrar. Mas são 12 peças e 12 meses, né? Daí, a cada mês da recorrência vai ser uma nova peça. No caso, a ideia da campanha de custo da assinatura anual vai ser, a ideia é que seja R$45, né? E a cada mês você recebe uma nova peça. Ou seja, primeiro mês receba a peça 1, segundo mês 2, assim por diante até o 12º mês. Aí, no caso, a assinatura de 1 ano. Assinatura de 1 ano. Daí, claro, a gente vai fazer a peça base daquele mês, mas os mimos também, né? Porque
como, por exemplo, áreas de telhado, como esse aqui, cabanas, outros objetinhos pequenos. É o que a gente usa, né, durante as sessões de jogos. Ai, muito lindo, muito lindo. Além das nossas mesas de evento, né? Agora que com a volta dos eventos aí, a gente tem uma parceria. E a previsão para iniciar essa assinatura, já tem? Olha, agora eu tô nos nossos lotes de lançamento agora. Eu tenho tem 2 para esse ano ainda, né? Que são um do pessoal do Vampirel, não sei se você já conheceu. Uhum. Só de isso, é uma HQzinha, que é um HQ que tem o pessoal dos 2 barcos, é o nosso próximo slot agora. E depois disso, eu acredito que em dezembro eu abro o financiamento recorrente já. Deixa eu me avisar, eu e o pessoal em casa vamos querer saber mais detalhes sobre esse... Pode ficar tranquilo. A gente vai começar agora em dezembro e vai até dezembro do próximo ano, cada mês com uma peça nova. Puxa, parabéns, que talento, viu? Eu fico admirada com essas coisas, porque eu acho muito bonito, lindo mesmo. É isso, obrigado. E me diz uma coisa. É o que o nosso... É um dos conceitos da Macaco, inclusive. Entregar coisas, mesas lindas a um preço justo, que é uma coisa que a gente sente falta no hobby brasileiro. Poxa, a gente olha lá fora, tem umas mesas, né, que você fica doido, assim. Outro dia o cara levou 6 meses customizando um porco para fazer a sessão de encerramento deles. E aqui, infelizmente, se você procurar qualquer coisa dessa, é difícil de achar. Quando acha, é os olhos da cara, ninguém tem condição. Então o preço está realmente muito bom mesmo. Né? Eu diria que é até pior. Aqui, quando você começa a mostrar mostrar dioramas, mostrar essas linhas de acessórios mais diferentes, né, vamos dizer assim, o pessoal ficou horrorizado, acha que é um absurdo, né? Agora a treta do momento é a divisórias do mestre e as torres de dados, né? O pessoal tá se degladiando na internet. E vocês também produzem, né? Tanto a divisória quanto a torre de dados. Sim, a torre de dados ainda não, mas eu fiz os dice bowls, né? Que são aqui. Lindo. Muito bom. Para evitar os dados ficarem caindo, principalmente quando você vai narrar em eventos ou locais públicos, é maravilhoso. Exatamente. Inclusive, eu não deveria estar mostrando isso aqui, tá? Exclusivo, isso aqui é do Against the Dark Master, nosso jogo novo. O pessoal do Dark Master não vai ficar chateado, não. Com a logo, aí vem, fala todo... Né? E me diz uma coisa, você estava falando pra gente que, no caso, você conheceu os meninos da New Order, né? O Anésio, né? O outro rapaz lá. E você chegou a fazer uns trabalhos para New Order. Fala aí pro pessoal, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais do teu currículo, no que tu trabalhou, né, em parceria com a New Order. Eu fiz bastante, na verdade, a New Order eu fiz bastante coisa assim. Eu comecei brincando com o Sétimo Mar, né, o Heróis e Vilões do Sétimo Mar, daí trabalhei também no Bichart no Menera, trabalhei no Rei dos Mares, né, toda a diagramação do material e revisão do Rei dos Mares. E a cereja do bolo foi o Ars Magica, que é meu grande xodó lá, é a minha grande brincadeira dentro da New Order, né? Que foi um jogo assim que eu tenho um carinho todo especial por ele. Primeiro porque é um jogo muito, muito legal, né? É um jogo que merecia muito tempo já um espaço no Brasil. E essa belezura aqui. Muito Esse livro eu retrabalhei todo o conceito visual dele para dessa nova edição, né? A 5ª edição gringa é bem diferentes. A original é um livro laranjado, é um livro preto laranjado, né? A gente ficou belíssimo, aliás, como tudo que a New Order faz, né? A New Order, ela capricha muito, né, nos detalhes do livro dela. Sim. Vale muito a pena. A New Order tem a mão de ouro, que a gente fala, né? Onde eles colocam a mão, fica bonito. Daí, esse foi o meu grande xodó. Daí, depois disso, eu já falei, cara, eu queria me dedicar. Eu falei pra Nésio um dia que eu queria me dedicar a essa parte de dioramas mesmo, a essa parte de cenários, de grids, de tokens, trazer essa coisa, toda essa experiência tátil pro RPG nacional, né?
foi quando eu comecei a Macaco. Eu entrei com o primeiro projeto, que já foi um sucesso, assim, o pessoal consumiu pra caramba ele, né? E depois disso não parou mais. Eu entrei com dois projetos de grid, que foi esse primeiro e um segundo grid, que é um grid de encaixe, que você monta a dungeon com eles. Você vai estruturando as salas, né? Só que esse é só piso. Daí depois disso eu lancei o financiamento do Mitos Interativo, que foi o nosso primeiro RPG, né? A primeira coisa que a gente entregou como RPG. Aí quando a Macaco olhou e disse, a gente pode ir mais longe do que fazer as dungeons, cenário, né? Exatamente. A gente pensou em viu assim, falou, olha a possibilidade de a gente continuar crescendo. Não crescer como vamos nos formar como uma editora de RPG, mas vamos nos formar como uma editora para o hobby, né? Entregando não só os próprios, como entregando jogos também pensados nessa parte tática. Então vocês também trabalham com jogos de tabuleiro também? Com board games? A nossa intenção é trazer wargames assim que possível. Estamos vendo algumas licenças, né, conversando com o pessoal lá fora, para a possibilidade de em breve trazer uma licença ou duas de wargames. Só que a Macaco está crescendo. A Macaco está crescendo pra caramba, eu tô ficando quase doido com a questão de trabalho. Tanto que agora eu tenho tocado a Macaco. Atualmente, quantas pessoas trabalham contigo na Macacos? E a gente é pequenininha, basicamente é eu e minha esposa só. Por isso eu tô ficando tá igual eu e meu marido aqui também, só somos nós dois. É muito trabalho, né, rapaz? Só muita paixão, né, pra justificar. Exato. Até porque nosso país quase é proibitivo você tentar contratar alguém, porque hoje eu não precisaria de uma pessoa, por exemplo, em tempo integral para trabalhar com Macaco. Uhum. E eu não consigo contratar essa pessoa por causa do próprio Estado. Sai tão caro. Muito imposto, né? Você tem que assinar a carteira. Se você quiser andar com tudo legalizado, né, meu querido? Sem infringir lei, é difícil mesmo. Exatamente. Daí por isso a gente opta por. Como a gente não tem a flexibilidade de ter uma pessoa para trabalhar menos horas do que 8 e ter um contrato mais leve, um contrato mais leve de trabalho, simplesmente a gente não consegue contratar. Mas tem algumas parcerias, surgem pessoas para ajudar? Então, graças a Deus, eu tenho várias pessoas que ajudam bastante a gente aí, que normalmente é o pessoal que é freelancer, né? Eu tenho aí hoje o Wagner não dá para dizer que ele é um freelancer, porque ele é mais um amigo já, assim, ele ajuda bastante, a gente vai no Mestre Vereda, né? Eu tenho o Diogo, inclusive ele está fazendo um trabalho maravilhoso na Game Master. Eu tenho o Morbius, que ajudou bastante no Caronte, e são pessoas que ajudam de forma esporádica mesmo. O próprio Shimu dá uma baita força no HC Dark Master, também ajudou bastante. Só que assim, como a gente consegue trabalhar, ajudar as pessoas até a monetizar também, né? Porque é trabalho, as pessoas têm que enxergar RPG como trabalho. Os editores estão aí não apenas para trazer jogos, mas para sustentar famílias. Famílias vivem através assim, né? Porque infelizmente, né? Bom seria se a gente tivesse tempo sobrando para fazer isso só por lazer, mas infelizmente não dá, a gente tem que sobreviver, tem família, né? Então quando você passa de ser mais do que só narrador, né, como é o seu caso, que passa a se dedicar a um trabalho tão bonito desse, é claro que você também precisa viver desse trabalho, então o negócio não dá certo, né? Exato. E outra, o mesmo que eu falo pro pessoal, poxa, hoje eu queria estar com 2, 3 pessoas, eu não vou nem dizer funcionários, mas porque funcionário eu acho que é uma coisa, tipo assim, eu queria estar com dois ou três agregados à empresa que fizessem também, se divertissem também, porque fazer coisas diferentes. Não funcionário, porque o funcionário é aquele que vai obrigado, né? Ele vai porque tem que receber o salário. Mas, digamos assim, colaboradores em tempo integral, né? Que seria uma palavra mais... Pessoas que queiram vestir camisa. É tão difícil isso, porque é uma coisa que eu falo, pessoal, todo mundo quer hoje em dia, todo mundo quer escrever RPG, quer fazer parte da editora, só que quer fazer, mas não quer fazer. Digamos, quer viver da editora, quer viver no meio editorial, mas não quer trabalhar no meio editorial. Não quer, no caso,
Então, como eu estava dizendo, não querem fazer o sacrifício necessário, porque não é fácil, né, Alan? Isso, exato. A Macaco, para você ter ideia, está hoje com 3, indo para 4 anos, e ela praticamente só se mantém. Os custos que tem de geração de divisas da Macaco ainda, ela não gera valor suficiente para que eu possa manter um funcionário, ou 2 funcionários, ou qualquer pessoa associada. Então, quem trabalha basicamente sou eu, e quando fica muito corrido, minha esposa, cuidado. Eu entendo. Mas isso é normal, né? O nosso país não ajuda, na verdade, é uma coisa que eu acho até triste no Brasil, é essa ideia de ver o empresário, de ver a pessoa que não quer ser um empregado como um vilão, né? As pessoas acham, uma empresa virou. Parece assim que o povo brasileiro se acostumou tanto a ser escravo, que quando alguém quer lutar pela liberdade, ele é já mal visto, né? Ele já é mal interpretado, né? Exatamente. O que é bem, cara, é triste, assim, poxa, a gente está num país onde as pessoas têm colocado que é feio empreender, que é feio você correr atrás do seu sonho, que é feio você construir alguma coisa, que é feio se ter lucro. O que eu acho mais bizarro, assim, poxa, mas você está tendo lucro com RPG? Sim, RPG é um hobby, é para isso que ele foi criado, inclusive. Tem gente tendo com filme, com livro, com série. Por que não se pode também ter com RPG, né? RPG, exato. Assim, eu não vou dizer, não vou cobrar R$1 milhão por um livro, não. Deve ter um valor bom, um valor justo, não se deve ser um custo exploratório, até porque o RPG... Um valor justo, você disse tudo. O RPG é um hobby que ele inclui as pessoas, que ele cria vínculos. Eu tenho vínculos de amizade com pessoas que eu conheci na adolescência, e hoje fazem 30 anos que eu tenho amizade com algumas dessas pessoas. Tipo, são amizades que se formaram e estão durando por uma vida inteira. E isso graças ao jogo, graças ao hobby. E não é feio se falar do hobby como trabalho. Não, de forma nenhuma. Inclusive é até mais bonito, porque eu tenho muito isso dentro de mim, né? Que até eu falo sempre pro pessoal que ajuda a Macaco, que a maneira que eu coloco pro pessoal, a maneira mais honesta de eu dizer que eu gostei do seu trabalho é pagando por ele. Exato, verdade. Porque eu posso ter um elogio que for, mas eu estou sendo totalmente honesto, que eu gostei a partir do momento que eu estou pagando. Eu estou disposto a pagar, né? Porque elogiar de boca é fácil, né? O difícil é quando você chegar de abrir o bolso, né? Exatamente. E hoje as pessoas meio que veem como se fosse um pecado você falar de lucro com RPG, falar de lucro com hobby, falar de lucro com livro, por exemplo. Eu estava vendo pouco tempo atrás o pessoal de um outro RPG nacional muito legal, né? Um autor aí, o pessoal condenando ele porque o jogo tá saindo lá fora. Oxe! Um RPG nacional saindo lá fora, em vez de elogiar o cara pela vitória, né? Porque imagina o esforço que ele fez, né? Imagina quão bom deve ser o trabalho dele para ele poder estar, né? Galgando isso. E o pessoal achando, mas você já teve lucro aqui. Por que você vai lançar lá fora para os gringos? Gente, e por que não? Né? E por que não? Porque manter isso só com a gente, que egoísmo. Se é tão bom que o pessoal lá fora quer comprar, por que não? Mas na verdade, eu falaria o contrário, porque ainda não lançou lá fora. Exatamente. Tinha que lançado isso lá fora 10 anos atrás, safado. Ele sabe, ele provavelmente vai assistir o vídeo e ele vai saber que eu tô falando dele. Mas pra você ver, né? É assim, de um lado, sei lá, uma certa ignorância, né? A pessoa não entende realmente, né? Que tudo tem um preço e que tudo, né? Dentro, como você mesmo falou, do valor justo pode ser comercializado. Você está gastando seu tempo, você está gastando sua criatividade, o dom que Deus lhe deu. Então, é mais do que justo que você viva também do seu trabalho. Isso aí é indiscutível, né? E por outro lado, assim, eu vejo também às vezes uma pontinha talvez de inveja, sabe? Pessoas que queriam estar no seu lugar, queriam estar desenvolvendo esse trabalho, não tem coragem à luta, como você mesmo disse, aí é mais fácil jogar a pedra.
né? Ah, sim, isso também. Por exemplo, eu vejo essas coisas assim, eu fico, cara, como assim? Não é feio, o cara tá vivendo o sonho dele, deixa ele ser feliz, ele não tá machucando ninguém. Exato, não é desonesto, né? Exatamente, tá roubando. E não só para produção de jogos, eu falo isso meio que para tudo, assim. Se a pessoa não tá machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, deixa ela ser feliz, qual o problema? Corre atrás da tua felicidade, deixa o outro viver a dele. Aí é por isso que as pessoas não são felizes, se preocupam mais em catalogar a vida dos outros do que cuidar delas. Exato. E aí vem agora voltando, né? Vamos dar esse back pra gente voltar um pouquinho, né? Depois disso, com a Macaco, né? Depois Posso que eu sugerir o retorno? Retorna falando um pouquinho da Mitra. O Mitras foi uma coisa assim, foi inusitado na verdade, porque quando eu entrei em contato, eu estava tentando trazer um jogo, pensei, putz, eu vou trazer um jogo de fora para o Brasil, né? Daí eu mandei mensagem para um, para outro, eu falei, poxa, eu gosto de jogos decentes, sempre gostei, tanto que um dos meus jogos preferidos é o MERP e o Holy Master, né? São jogos que eu acho do caramba, assim, que a gente jogava, era o que tinha lá atrás também para jogar, então era o que a gente jogava. E quando eu encontrei o Mitras, eu estava procurando, na verdade, um jogo da família do Holy Master. Daí, porque eu não conhecia o Mitras também, né? Eu conhecia o RuneQuest. Só que o RuneQuest é de uma editora grande, eles nunca deixariam na mão de uma editora que está começando, né? Então eu mandei uma mensagem pro pessoal da Design Mechanism e eles responderam positivo, opa, vamos sim, vamos lançar. Daí eu fiz a autoria foi tua? Não, ele é um jogo da Design Mechanism, ele é o sistema base do RuneQuest de chamada de Cthulhu. Sétima edição. É um jogo famoso, as mecânicas dele são manjadonas assim. Daí eu trouxe o interativo, deu super certo, o pessoal gostou, só que não financiou o livro base. Esse ano passado, né, que a gente lançou, não deu legal porque por conta da questão da pandemia também, foi bem uma época que o pessoal estava bem preocupado com essa questão de como a pandemia ia desenrolar, com muita gente perdendo emprego e tal, então acabou falhando o financiamento coletivo naquele momento. E daí depois disso eu quase desanimei, eu falei, puxa, eu vou ficar só nos grids e detalhes, né? Daí veio a ideia, até eu conversando com o Carlos Vlotti, ele falou, cara, você não lança o Caronte? Eu falei, não, o jogo não tá pronto ainda, né? Não, o jogo tá pronto sim, tá? Pode lançar que tá pronto. Eu falei, não tá. E a gente ficou nesse bate-boa com o tempo. Até que ele falou, cara, que se der perder? Que ele colocou assim, tenta lançar, porque se financiar o jogo, você termina ele. Eu falei, pior que é verdade. Não, já tenho mesmo, então vamos lá, né? Mas o Caronte foi agora no iniciozinho dessa loucura toda, né? Da pandemia, que saiu o primeiro financiamento? Ou foi isso, antes? Foi, na verdade, no meio da pandemia. No meio, né? Foi, é verdade. Lá no meio da pandemia, porque o que aconteceu? Daí eu tava fazendo um trabalho grande para Jambô, os tokens, né, do Tormenta, foi um trabalho da Macaco também, tá? Aqueles tokenzinhos que vêm junto com o livro do Tormenta, que são bonitinhos. Foi a gente que fez, foi a Macaco do Mal que fez. Foi um projeto muito gostoso, assim, ficou muito bonitinho. Imagina. Daí, com aquilo lá, eu me dediquei ao trabalho da Jambô, né, fazer os tokens e estava escrevendo. Fiquei todo o tempo escrevendo o Caronte. Quanto tempo levou para escrever, Alan? Então, isso é controverso. Por quê? O jogo em si eu escrevi em 6 meses. O jogo, mas cenário, a ideia já fervilhava há mais tempo. O sistema, eu trabalhava nele há muito tempo, né? Eu trabalhei bastante nos anos 90, daí encaixotei. Daí quando eu voltei a jogar, eu voltei a pensar alguns conceitos do jogo. Fazia aí 4, 5 anos que eu estava retrabalhando ele. Foi aí que eu falei, vou atrelar uma coisa a outra e vamos ser felizes, vamos ver o que dá. Então, fala um pouquinho. Pode continuar. Daí eu lancei, o pessoal gostou bastante e financiou, né? Daí começou a correria de volta.
Foi um caos. Fala um pouquinho pro pessoal que tá em casa, que não conhece Caronte, as crônicas dos penitentes. Fala um pouquinho sobre qual a ideia do jogo, né? De onde veio a inspiração, tá certo? Os objetivos que você tinha em escrever. Eu sei que a gente já andou pincelando, mas agora, né? Agora pode ficar à vontade para quem não conhece ainda, sobre... esse aqui é o Caronte, tá? A Crônica dos Penitentes. É um RPG de 200, um cenário de sistema de 208 páginas. É bem consistente em termos de material, né? O livro é bem... Particularmente eu sou suspeito, né? Novamente, mas eu acho o livro... A qualidade é excelente, O pessoal, a gráfica fez um trabalho incrível nele, né? E ele é um jogo que lida com a questão da vida e morte, onde os personagens são basicamente servos da morte. Só que é diferente de outros jogos por aí, que se pensa, eu sou um monstrão, que eu mato pessoas. Aqui não, aqui você não mata ninguém. O ceifeiro, tudo que ele não quer fazer é matar uma pessoa. Até mesmo porque essa não é a obrigação dele, né? Essa é a obrigação da própria morte. O que o ceifeiro faz é colher a alma daqueles que tiveram o seu momento derradeiro na vida. Eles são os acolhedores das pessoas que estão passando nesse momento difícil, né? Porque... Uma espécie de guia. Exatamente. Eles colhem a alma no momento da morte, eles recebem os últimos momentos de dor daquela alma em troca de fazer a passagem dela para o próximo mundo, né? Ou para seja lá o que ela acredita. O que é bem curioso, porque não é atrelado a uma religião, é atrelado ao que aquelas pessoas acreditam. É um foco que foge da ideia da religião que normalmente a gente tem. Mas tem um forte foco na mitologia do Caronte, né? Do barqueiro grego. Isso, até porque ele é o primeiro que se tem registro, né? É o primeiro ceifeiro que se cita assim diretamente. Não que ele seja o primeiro, mas é o primeiro que ficou conhecido no mundo dos vivos. Agora, o porquê disso é uma coisa que a gente ainda vai revelar nos próximos jogos. Nos próximos jogos. Isso, que já está no forno, inclusive. Basicamente, o Caronte é um jogo que trata da questão de vida e morte, de pessoas que tiveram uma vida vazia, uma vida sem significado, ou que não galgaram grandes realizações durante a vida e que por fim acabaram morrendo sem realizar nada, ou fazer um grande eles não fizeram mal o suficiente para ir para o inferno, mas também não fizeram bem o suficiente para ir, né, para o paraíso qualquer que acredite, né? E com isso se tornaram elegíveis para ser um ceifeiro, através das experiências das outras pessoas que tiveram existência na Terra, experimentar essas sensações e desenvolver um caminho próprio. E era legal assim que, de acordo com a experiência que eles tiverem nessa vida deles como ceifeiros, aí sim, né, eles podem ser condenados, né, ou, né, eles podem, digamos assim, evoluir, né? Isso mesmo. É que na verdade a ideia assim vai muito do que aquele personagem. A ideia não é ser atrelado a uma religião, até porque hoje em dia é tão plural, né? E a ideia é que cada pessoa tem o destino conforme ela acredita. Por exemplo, se a fé dela está interligada a uma fé cristã, então muito provavelmente o que ela encontrar no além vai ser relacionado à fé dela. Por exemplo, ou o paraíso, ou se ela for uma pessoa que aqueles dogmas da religião cristã fizeram a encaixavam com uma pessoa maligna, ou condenada, ela vai encontrar também esse destino, assim como um budista, ou assim como um espírito, ou assim como qualquer outra religião. É importante notar que o ceifeiro ele está literalmente entre a vida e a morte. Ele não está nem do lado de lá totalmente, nem do lado de cá totalmente. Ou seja, a obrigação dele é colher a alma, saber que aquela pessoa vai chegar no momento dela, receber as dores da morte para proteger a passar daquela pessoa do mundo dos vivos até o mundo dos mortos, e fazer o encaminhamento dessa pessoa até o destino que ela acredita.
Esse que é o motivo de ser de um ceifeiro, né? Ele está ali para acolher as pessoas que estão em um momento difícil e não ser um vingador ou ser um destruidor, né? Inclusive sempre isso dá certo, né? Aqui acolá alguns acabam fazendo besteira e acabam recebendo as marcas, né? Isso, exato. O que acontece? Quando as pessoas não são colhidas, né, um dos temas centrais do jogo, inclusive, quando as pessoas não são colhidas, elas acabam ficando presas no mundo, presas entre esses mundos, né, presas no pós-vida, mas ainda assim não no além-vida. E elas começam a se degradar, aquela alma começa a se corromper, porque ela está vendo que ela está presa em um mundo, mas ela não consegue interagir com aquele mundo. Ela vê tudo o que acontece, mas não consegue se relacionar. E isso acaba degradando aquele espírito, acaba fazendo mal para aquela alma. E quando o ceifeiro não colhe essa alma, ela acaba se corrompendo, se tornando o que a gente chama dentro do jogo de obsessor, né? Que é uma alma que se tornou maligna, é uma alma que ficou na Terra e que acabou se corrompendo, se tornando mesquinha, ou se tornando invejosa, ou adquirindo traços negativos, né? Não necessariamente focado numa coisa ou em outra, mas ainda assim traços que deixam aquela alma vingativa, cheia de ódio. E o ceifeiro tem por obrigação também guiar essas almas. Mesmo as que estão cheias de ódio, mesmo as que estão... Exatamente. Mesmo as que querem arrancar a pele do ceifeiro. Então é melhor colher logo, né? Antes que eles acabem virando, né? Exato. Daquele anime, né? O Blitz influenciou de alguma forma? Tem influências, assim, tiveram várias, né? O Bleach tem sim sua influência, né? Inclusive uma parte de Sete Além, né? Que é a Encruzilhada das Almas, dos ceifeiros, né? Onde as almas ficam esperando para ser conduzidas, né? Visualmente falando, tem uma parte ali do Bleach, né? Até porque é inegável, né? Uma cidade no além, não tem como não ter. Tem também várias influências, como A Hora Marcada, como Dead Like Me, que é uma série que eu acho muito legal, assim, que trata exatamente desse conceito também, né? A morte lhe cai bem, né? A tradução pro... A morte lhe cai bem. Tem também os jogos, bastante do Alan Moore, né? Do Edgar Allan Poe? Não, Alan Moore, o autor de quadrinhos. Tenho também, eu gosto muito daquela estética suja dele, né? Aquela coisa assim, aquela cidade, a la Sin City, assim, aquele lugar que é meio corrompido, mas ainda assim não é descaradamente apodrecido, assim. Aquela coisa que tá lá, mas você não precisa dizer que está lá a todo momento. Só de estar ali você já sabe que aquele lugar não é tão legal assim. Tem também bastante dos Eternos, né? Da turma do Sandman, Morte e a família dos Eternos, ali tem bastante influência deles também, que é do caramba, assim, eu acho. É uma das grandes obras da HQ, né? É um clássico moderno, vamos dizer assim. E pega outros interesses também, N outras, na verdade. Se a pessoa não quiser jogar com o ceifeiro, existe outra opção de jogo? Existe. Então, hoje, que diferente de outros jogos, o jogo foi pensado já nesses crossovers, né? Por exemplo, o universo do Caronte é constituído basicamente dos ceifeiros, né? Que é o primeiro elemento do cenário, que são ceifeiros. Temos também a contraparte deles, os antagonistas principais deles, que são os necromantes, que agora é o segundo livro que a gente vai trazer, e é o livro que inclusive o pessoal está trabalhando já. No caso dos necromantes, porque eles aprisionam essas almas, né? Que o ceifeiro tem por obrigação de levar. Aí que tá, não necessariamente o necromante é mau.
E assim, o pessoal pensa o necromante como um monstrão, e não é bem assim. Nem todos são, né? Existem os maus, mas nem todos, né? Nem todos. Os ceifeiros, eles são mais maniqueístas, assim, né? Ou é sim ou não, até porque eles já passaram pelo mundo dos vivos. Já os necromantes é tudo mais cinza, tipo... A gente gosta de falar assim, que os ceifeiros são os guardiões dos mortos. Os necromantes são aqueles que são movidos pelo medo. Porque, basicamente, a ideia do necromante ele descobriu que a morte existe num sentido muito mais visceral do que a gente está preparado. Digamos, ele descobriu que a morte existe, que ele pode pagar um café para ela muitas vezes. E isso incomoda, e é o mesmo que a gente, né? Nós mesmos temos tanto medo da morte que nós não pensamos na morte. Isso é um ponto bem importante, e os ceifeiros trabalham muito esse aspecto de eles compreendem a morte num nível além do que a gente normalmente compreende, e esse medo deles é muito mais visceral que o nosso, ou seja, eles são movidos literalmente pelo medo da morte. Então, assim, né, como eles não podem mais morrer, né, já estão mortos, né, mas mesmo assim eles podem acabar se corrompendo, né, mais ainda, né. Na verdade, os necromantes não estão mortos. Não, estou dizendo os ceifeiros. Sim, ceifeiros. Então, a ideia deles é assim, os ceifeiros eles se corrompem também, tá? Essa corrupção, porque os ceifeiros têm muito poder, eles são literalmente uma força da natureza, se eles quiserem ser. Só que isso traz consequências, né? Por exemplo, se um ceifeiro matar um vivo, ele está muito ferrado. Porque não é o objetivo dele tirar a vida de ninguém. Assim como se relacionar com os vivos também é ruim para um ceifeiro, porque ele já teve um momento dele entre os vivos, esse não é mais o momento dele ali. E como é que ele vai parar lá no fundo do extinto? Então, normalmente, como funciona esse rolê, né? Os ceifeiros, eles são pessoas que, quando eles morrem, eles saem no rio, eles saem com um novo corpo físico. Eles existem como entidade física. E o rio entrega um corpo para eles. E cada vez que eles morrem, eles são jogados de volta ao rio. Ou seja, quando ele está com um corpo físico, quando ele saiu do rio, ele está vivo como qualquer outra pessoa. Ele só não vai envelhecer e morrer, mas ele está vivo, o coração bate. Né? Ele é uma presença física. Ele é uma presença física. E esse corpo, quando morre, a alma dele é jogada de volta, a essência do ceifeiro é jogada de volta ao rio. E toda vida que ele vem à Terra, ele passa por esse processo? Então, não necessariamente. Normalmente quando ele sai do rio, ele sai com o corpo físico. Daí ele pode transitar para o mundo dos vivos, né, pagando uma moeda, e vir para o mundo dos vivos normalmente. Quando ele morre no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos, ele tem aquele corpo físico morto, vamos dizer assim, com as atividades vitais cessadas, né? Não morto, porque morto é meio relativo, a alma volta ao rio e ele pode tentar sair. Porém, se ele tiver pecados, né? Se ele tiver as máculas ou os tabus, vamos dizer assim, daí ele já começa a ter problemas para sair. E ele só sai se todos os outros jogadores da mesa decidirem que ele sai. Tipo uma votação. Basicamente. Na verdade, é um pouco mais visceral que isso, né? Porque quando os ceifeiros saem do rio pela primeira vez, eles formam grupos, até porque, como eles já morreram, ninguém vai se lembrar deles. E o rio dentro o Stirge dentro do universo do jogo é um simbolismo para o esquecimento. Ou seja, se eles estão dentro do rio do esquecimento, eles tendem a ser esquecidos. Quando eles formam os grupos de jogadores, os grupos de ceifeiros, normalmente eles fazem um ritual dos ceifeiros que cria um vínculo artificial entre aqueles personagens. Ou seja, eles se lembram daquela alma que foi atrelada a eles, que foi ligada a eles nesse ritual. E quando aquele corpo, qualquer um deles vai para dentro do Stirge, eles têm a possibilidade de tirar aquela alma de lá de volta. Só que assim, tem que ser uma decisão unânime. Por exemplo, se você já está numa situação de penitência e as pessoas têm mágoa de você, muito provavelmente você não sai do rio.
Isso. Pessoal em casa, se vocês tiverem curiosidade para saber mais a respeito do cenário Caronte, tá certo? Tem um link aqui que eu vou deixar aqui no card, tá certo? É de um especial que o canal Fessura Nerd fez, né? No Traz Pra Mesa, a gente fez um especial de vídeos, né? Falando mais a respeito do cenário, do sistema, né? E é assim, realmente vale muito a pena vocês irem dar uma olhada nos vídeos, vale muito a pena vocês irem conhecer melhor, né, o cenário, porque é realmente muito interessante, inovador, né, bem diferente de tudo que a gente vê por aí quando se aborda a questão da morte no RPG, né? Assim, no RPG a maioria das pessoas elas tem uma tendência a banalizar, né? Vou matar quantas criaturas mais eu puder, né? E no Caronte é exatamente o oposto a isso, né? Não dá para matar, porque se você matar, quanto mais você mata, mais você se corrompe, mais você acaba, né, correndo o risco de cair no rio e aí acabar no esquecimento, né? Isso mesmo? Exatamente. Então, só voltando, né, colocando os contrapontos dos ceifeiros, né? Os ceifeiros, como tinha dito, eles são os protetores dos mortos, né? Eles protegem os mortos. Os necromantes são os senhores do medo. Eles não do medo de causar o medo, mas eles vivem o medo. Eles são extremamente afetados pelo medo. E daí em seguida já temos as bruxas. É uma parte que é um outro livro também que a gente já está trabalhando, já está desenhando os primeiros conceitos do jogo. E as bruxas, sim, essas são as guardiãs da vida. Essas que protegem a vida de modo geral. O mundo vivo, né? Vamos dizer assim. Então deixa eu ver se eu entendo. Você tem os ceifeiros, que são os guardiões dos mortos. Pode falar. Você tem os ceifeiros, que são os guardiões dos mortos. Você tem as bruxas, que são os guardiões do que é vivo, né? Dos seres vivos, da natureza e tudo. E os necromantes, eles ficam flertando entre os dois lados, seria mais ou menos isso? Exatamente. Assim como os feiticeiros também. Os feiticeiros também, né? Isso. Que os necromantes, eles têm esse acesso, devido ao conhecimento que eles adquiriram da morte, eles têm acesso ao mundo dos mortos, né? Eles podem mexer com os mortos. E isso é um poder altamente corruptível que eles têm. Já os feiticeiros não, os feiticeiros eles nascem com habilidades de fazer magia. Simplesmente fazem magia. Mas eles são parte do cenário das bruxas, né? E a rivalidade entre esses seres? Assim como tem com os ceifeiros, se necessário. Por exemplo, uma bruxa como mãe, as bruxas se enxergam como mães de tudo que é vivo, tá? Então, assim, para elas compreendem que os ceifeiros devem existir, compreendem o lugar deles na ordem, né, da resistência. Na ordem natural. Porém, nenhuma mãe aceita de bom grado que um filho morra. É verdade. E esse é um dos grandes causadores de conflito entre eles. Mas os jogos são projetados para funcionar em conjunto, tá? Tanto que você pode ter um necromante jogando junto com um ceifeiro, jogando junto com uma bruxa. Então não vai ser como vampiro e lobisomem, não, né? Que é altamente recomendável que não se misture. A ideia é todo mundo junto e misturado, até porque os ceifeiros, o objetivo dele é fazer alguma coisa agora, após a morte, porque eles já não fizeram nada em vida. Os necromantes, o objetivo deles assim é um jogo de autocompreensão, né? Do próprio poder, da própria existência também. Aprender a lidar com o lugar deles no mundo. As bruxas já é quase o contrário. Elas têm que se controlar para não mudar demais o mundo. Não dar um spoiler que eu não deveria. Elas não podem interferir demais, né, na ordem natural, né? Exatamente, por mais que elas possam interferir. As bruxas dentro do cenário de Caronte, elas podem, mas não devem. Elas podem, mas não devem. Elas são as damas da vida, tá? Elas são as únicas entidades capazes de dar a vida. E por isso mesmo extremamente poderosas, né?
extremamente poderosa. O nível de poder no Caronte é absurdo, só que de todo mundo, dos necromantes, dos ceifeiros, das bruxas. A questão é, a moralidade é vista de uma maneira diferente, né? Não é que nem no vampiro, que são bolinhas que não servem para muita coisa no fim das contas. A moralidade ali é muito... Porque no vampiro essa moralidade ela pode ser esquecida, né? Ela pode ser, mas no caso de Caronte seria como esquecer a própria essência do jogo. Exatamente. Você não consegue esquecer de respirar, por exemplo. Entendeu? E essas decisões morais dentro do jogo é o que tornam ele tão gostoso, tão denso, né? Porque ele também não é um jogo para adolescentes, né? Isso é uma coisa que a gente bate bastante. Ele é um jogo 18+, já toda a série. Ele já encara a morte de uma visão mais adulta, né? Isso. Tenta, né? Porque a gente também não encara a morte muito bem. Tipo, morte é uma coisa que é complicada para todo mundo. Eu acho que nem um ser vivo, né? Consegue encarar. Ninguém aceita muito bem, né? Na verdade. É verdade. E me diz uma coisa, tu estava me falando, tá havendo um novo financiamento, é uma reedição, o que está acontecendo? Isso, na verdade, é a nossa campanha anual estamos chegando no aniversário de 1 ano já do Caronte, né, desde o início do financiamento coletivo dele. A gente não fala de lançado ele foi entregue em fevereiro, tá? Mas ele foi finalizado no dia próximo ao dia de finados, então a gente adotou o dia de finados como a data de aniversário dele, e faz todo sentido dentro do universo. Faz todo sentido, é verdade. E o que acontece? Com isso, como o jogo está fazendo um ano de lançamento, a gente está comemorando esse aniversário, né? Foi um jogo muito bem sucedido até pelo período, né? Vender um jogo sobre a morte durante uma pandemia não é um negócio realmente muito fácil, assim. Nessa promoção, vamos dizer assim, de 1 ano de Caronte, nós vamos abrir o site para download gratuito da PDF do jogo. O jogo em formato PDF vai ser totalmente gratuito, entrar lá e baixar à vontade. Que legal! E o livro básico físico, né, que é nosso real interesse de venda, ele vai estar a 125 com entrega grátis em todo o Brasil. Ou seja, vai ser um livro novinho, bonitinho, entregue na sua casa, vai custar R$125, aonde você estiver no Brasil. Na época do financiamento, ele saiu em torno... Na primeira fase da campanha foi 75, na segunda fase 115. Agora nós estamos entregando ele a mais ou menos R$100, já tirando o valor do frete. Porque no caso o frete é grátis? O frete é grátis, né? Olha 125, aí, então, pessoal, uma oportunidade única, né, para quem não participou do financiamento, ter esse livro na sua coleção. Uma oportunidade única para quem perdeu a chance do financiamento, comprar por um valor, né, mais em conta e ainda participar, né, da festa, né, de aniversário de 1 ano do Caronte, né? Inclusive a gente tá fazendo, eu tô tentando organizar o primeiro baile, né? Vai ser agora de baile. Aqui em Curitiba nós somos agraciados com um bar chamado Dungeon. Ai, que legal. É um bar com temática de RPG, basicamente, né? Literalmente é uma dungeon. E nós estamos querendo fazer a festa de aniversário de 1 ano lá, né? Vai ter uma brincadeira no dia de finados, dia 2. Daí a gente vai fazer o nosso primeiro baile lá. Vai ser de máscara? Na verdade, vão ser rostos pintados. Bem no estilo dos bailes italianos mesmo, né? Sabe aquela ideia daquelas máscaras mexicanas, da pintura mexicana? Eu estou vendo pra gente fazer isso. Quem participar da brincadeira ganha a pintura. Que legal. A pintura facial mexicana pra brincar dentro dos jogos que a gente vai fazer lá no dia. Mas ainda estamos estudando como nós vamos fazer, né? Mas vai dar certo. E me diz uma coisa, você já falou aí que está sendo produzido, né, alguns suplementos, né, para o cenário de Caronte, no caso um sobre os necromantes, né, e um sobre as bruxas, não é isso? Isso mesmo. Previsão para quando isso vai estar em financiamento? Eu acredito que no final de janeiro a gente já entre com um projeto de financiamento ou dos necromantes, que é mais provável, ou das bruxas, né? Na verdade a gente está vendo
qual título a gente traz primeiro. Até porque a gente tá com bastante trabalho devido ao Against Dark Master, né? Que é o jogo que a gente financiou recentemente e tá em todo esse processo de produção e que isso consome um tempo gigantesco, você não tem ideia. Eu estou trabalhando em média 16 horas por dia para mas tá bom, é divertido, é o que a gente gosta. Faz parte. Daí, quanto ao jogo em si, a ideia de trazer os novos títulos no início do ano que vem é já entregar um dos novos títulos, né? Já entregar o financiamento coletivo de um deles, provavelmente os Necromantes, mas ainda não tem nada, não está definido ainda se será as Bruxas primeiro. Daí, depois disso, possivelmente no próximo dia de finados, aí o próximo financiamento coletivo. Comemoração de 2 anos, vai ser um terceiro jogo. E para 2022, projetos para o futuro da Macaco do Mal, do Alan, vai continuar o cenário, continuar sendo alimentado o cenário de Caronte? Ou há assim, alguma possibilidade de um novo cenário surgindo, além de Caronte? Sim, vamos como garimpando informação, né, moça? É o meu trabalho. Não te julgo. Então, ano que vem, nós estamos com 2 livros da série do Caronte para lançar, né, que é Necromantes e Bruxas. Estamos também entrando com a nova série da coleção de dioramas, que eu acredito que em dezembro desse ano a gente já inicia também. Estamos com o Against Dark Master para entregar em maio, né? Então o tempo está correndo aí para entregar ele, e já pensando em escrever um cenário para Against Dark Master também no Brasil. Um cenário nosso, baseado no sistema Open 00 e totalmente desenvolvido no Brasil pela Macaco. Vai ser legal. Eu espero que a gente possa, quando estiver próximo ao lançamento, fazer também um trabalho aqui no canal, né? Mantendo essa nossa parceria. Vai ser um prazer muito grande também falar a respeito dos suplementos, né? Quando estiver mais próximo de sair, tanto do Necromante quanto das Bruxas, né? E me diz uma coisa, Alan, com todo esse papo que a gente bateu aqui, né? Uma última reflexão sua para o público que está assistindo em casa. Como é a vida de escritor de RPG no Brasil? É fácil? Olha, eu acho que a única coisa que tem de fácil no Brasil é não ser fácil, né? O Brasil não é coisa. Mas assim, eu não vou dizer fácil e também não vou dizer financeiramente recompensador, mas é gratificante de uma maneira muito gostosa. Eu vi algumas pessoas assim, vieram falar comigo depois do lançamento do Caronte, elogiando o que o Caronte fez para elas, né? A maneira que elas enxergaram o mundo antes de conhecer o jogo e a maneira que elas passaram a enxergar o mundo depois de ler toda aquela sofrência que é o Caronte. Essa vida de ceifeiro fez suas diferenças assim e ajudou algumas pessoas a se entender um pouquinho melhor. Isso já é um valor maior do que qualquer valor financeiro que se gere o jogo. Isso é algo que realmente faz diferença para as pessoas, elas poderem parar e refletir. Deixar sua marca, né, no hobby, deixar, né, a sua marca na história do RPG como um todo. Exatamente, deixar minha marca no mundo, né, senão eu acabo dentro do rio. Você acaba dentro do rio, verdade. E ninguém quer ir para lá, né? Vamos remar muito para evitar isso, né? Exatamente. E o jogo em si, de forma a grosso modo, ele trata sobre a busca dos sonhos, né? É sobre como você buscou ou não buscou os seus sonhos e sobre como você vai tratar isso nesse novo momento da sua existência, mesmo não sendo vida, ainda assim é existência. E é esse o grande barato que as pessoas entendem quando lêem um jogo. Putz, será que eu estou vivendo minha vida da maneira correta? Será que eu estou fazendo tudo que eu deveria fazer? Será que eu não deveria correr atrás daquele sonho que eu tenho guardado na gaveta? E essa que é a ideia do jogo. Me diz uma coisa, já parou assim para pensar, né? Como teria sido a sua vida se você não tivesse conhecido o RPG quando era, né, ainda um garoto? Né? Como é que estaria hoje? Será que você teria chegado, né, a criar Macaco do Mal? Teria começado a trabalhar com essa criação do cenário?
Ainda estaria viajando, né? De moto pelo Brasil afora. Provavelmente também não estaria viajando de moto, não teria viajado de moto, porque uma coisa levou a outra, né? É realmente difícil imaginar assim como teria sido a vida sem isso, porque se tornou é algo que eu tenho tanto apreço, é algo que eu tenho tanto carinho, os jogos analógicos de modo geral, que se tornaram tão parte de mim que hoje eu não consigo me ver mais sem que eles estivessem na minha vida, mesmo andando de moto, porque uma coisa gerou a outra, né? A curiosidade que eu encontrei nos jogos me levou ao mundo de motos, que me levou a conhecer o mundo, que me trouxe de volta ao mundo de jogos. Então tá parecendo aquele negócio do Dark, né? É um círculo, né? Exatamente. E o legal é que, assim, eu acho que uma experiência complementou a outra, me fez, de forma geral, o RPG me fez crescer como pessoa, me fez crescer como pessoa que entende o mundo, a minha maneira de ver o mundo mudou muito por conta do RPG. Literalmente, eu tive a possibilidade de estar, e ainda tenho, em infinitos mundos. Isso é maravilhoso, uma coisa que, por mais que você assista milhões de séries, leia milhões de livros, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A experiência, você literalmente vivencia a experiência de estar em um mundo diferente. E isso é fantástico. Como eu sempre uso falar pro pessoal, né, que o RPG é o ápice dos jogos criados pela civilização humana. Ele é o melhor jogo que a humanidade já criou. Gostei da definição, o ápice dos jogos criados pela humanidade. E o mais engraçado de tudo, né? Não é tão caro quanto outros jogos, como videogame, né? E tudo. Exato. E, às vezes é mais barato para falar. A inclusividade, né? A capacidade do RPG de receber pessoas de vários estilos, né? Isso também é muito importante. Sim, ele agrega muita coisa. É verdade. Ele aproxima as pessoas. Meu querido, olha, eu vou abrir agora o espaço. O que você quiser falar que a gente não falou ainda, sinta-se à vontade para comentar, para falar o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. Se tiver alguma coisa que a gente não abordou ainda, pode ficar à vontade. Deixa eu pensar agora. Falamos tanta coisa, é verdade. Tanta coisa a falar ainda, né? Não, eu gosto de falar isso porque às vezes a gente pega, encerra, esqueci de falar sobre isso, né? Nem surgiu na conversa. Então, vamos lá. Antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar falando, né, da gente vir bater esse papo. Foi muito legal, né? Foi bem gostoso mesmo, bem divertido. É uma pena, mas com o seu currículo a gente precisaria de um vídeo de 10 horas. Sim. É que normal, né? Como diz a gente é o acúmulo das nossas experiências, né? Vamos dizer assim. A gente é um monte de bolinha. Agradecer, de qualquer forma, agradecer a possibilidade de participar e bater esse papo, foi bem legal. Eu que agradeço. Também a chance de expor esses jogos, expor esses pontos de vista, às vezes não dá, até controversos, né? Hoje em dia o pessoal tem um pouco de controvérsia, assim, de mas como isso, como aquilo, né? E é difícil a gente ter espaço para sentar e conversar mesmo. É uma coisa que está se tornando tão cara, a gente sentar e conseguir conversar com outra pessoa hoje em dia. E eu acho que isso acrescenta muito para todo mundo. Eu acho uma coisa bacana. Quanto aos jabás, né, agora falando, a partir do dia 2 de dezembro a gente vai manter essa campanha especial por um mês, tá? Vai ser exatamente um mês, do dia 2 de novembro ao dia 2 de dezembro, lá no site da Macaco, macacodomal.com.br, com o Caronte a preço promocional de R$125 com frete grátis, tá, gente? Vocês não pagam frete, é o valor único. Tudo mais, a PDF vai estar gratuita, mas atenção que a PDF é gratuita somente no dia 2, tá? No restante do mês não vai estar gratuito, a não ser que vocês peçam muito e encham a nossa caixa de e-mail, mas eu acho possível fazer isso. Vamos começar, pessoal, começar a mandar os e-mails hoje. Mas participem, quem puder entrar lá, todo mundo muito bem-vindo a baixar o Caronte, conhecer o jogo não porque eu escrevi, mas ele foi pensado num jogo que eu gostaria de jogar, tá? Vai além do ter escrito o jogo.
Eu escrevi o jogo que eu gostaria de jogar, então é por isso que eu falo que ele é tão legal. E eu gostaria de convidar todo mundo a jogar Caronte, se não gostou de Caronte, ou se não gosta dos jogos da Macacos, também não tem problema, vai jogar um jogo da New Order, vai jogar um Old Dragon, vai jogar um jogo do Jorge Valpassos. O importante é jogar, vai no verdade. Entre em contato com infinitos mundos. Isso é o que vale. O pessoal que está em casa, o Alan vai mandar para mim depois os links que ele estava falando aí anteriormente. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo para vocês poderem ir lá, né, baixar o presente, né, que a Macaco do Mal tá dando, né, porque esse PDF é o presente de aniversário de 1 ano, né, do Caronte. Aí vocês vão, né, rapidamente baixa lá, dá uma olhada e aí já decide se vai querer adquirir o livro ou não, e caso queira aproveitar também a promoção, né, de aniversário, porque depois que passar a promoção ele vai para qual preço? Daí ele vai se manter, ele vai para 135 mais o frete. Mais o frete, porque aí, dependendo da parte do Brasil onde você mora, pode ser de R$100 o frete. Hoje em dia o negócio tá feio, viu? De pois frete. Né? Nossa, o nosso frete está horrível. Eu acho doloroso, assim. Principalmente no norte e nordeste do Brasil, os preços dos fretes são tão caros, tanta assim. coisa legal para comprar na internet, mas não compensa por causa do frete, né? E tem tanta gente que joga aí pra cima. Eu acho que joga-se mais RPG aí em cima do que aqui no sul. Sinceramente, eu tenho essa impressão, porque a gente vê todo o tempo o pessoal do Norte e Nordeste falando, jogando, mostrando coisas, trazendo coisa nova, assim, o pessoal extremamente empolgado, e a gente não consegue, não só devido à distância, né, porque hoje você pega uma moto e você vai chegar, mas assim, a gente não consegue entregar bons produtos devido ao custo do Brasil, é verdade, que torna caro a gente enviar, por exemplo, um produto aí pra cima, ou ir com menos tempo, fazer uma viagem mais curta, ir num evento, ir num bate-papo, fazer alguma coisa diferente. E eu acho que vocês merecem isso. Vocês merecem muita coisa, porque tem muita coisa legal aqui. O Nordeste é lindo. Obrigada. O Norte é lindo. Alan, queria te convidar a falar para o pessoal que hoje em dia sonha, né, em escrever o seu próprio sistema, o seu próprio cenário, mas que, embora tenha uma boa ideia, ainda não teve a coragem, né, de ir para o financiamento coletivo. Você, como escritor, como dono, né, de uma editora e tudo, o que você tem para dizer para essas pessoas? Que palavras você gostaria de deixar para esse pessoal que deseja também contribuir, né, para o cenário nacional, mas que ainda está um pouco receoso de enfrentar essa batalha? Porque a gente sabe que é uma batalha, né? Sim, é trabalho. Mas eu vou dizer assim, a primeira coisa, não desistam dos sonhos de vocês, entreguem, façam o que vocês querem fazer, busquem os jogos que vocês acreditam, né? Aquela coisa quase como o ET Bilu aqui, busque conhecimento, mas busque o sonho de vocês, escreva. Você acredita que um cenário bacana está na sua cabeça, tem uma ideia legal, escreva ela, não desista dela não. E se precisar de ajuda, isso é uma coisa que a gente fala bastante, tem vários editores que apoiam bastante o pessoal, tem eu mesmo, a própria Macaco, procura sempre estar em busca de autores nacionais para lançar material, tem a Craftando, tem a própria New Order, tem bastante gente boa e que está disposta a trazer esses jogos incríveis que a galera pensa para as mesas, né? E fala com a gente, qualquer coisa. Tem também o meu contato, eu tenho, eu particularmente acho que eu tenho boa acessibilidade, né? É relativamente fácil entrar em contato comigo, me procurem, falem com a gente. Pode ser fácil, gente, no Facebook, nas redes sociais, é fácil encontrar o Alan. Pelo próprio Facebook, o celular da Macaco também, por e-mail lá no site. Manda mensagem pra gente, quer escrever, tem vontade de escrever, seja um mundo novo, seja uma aventura, seja uma ideia de cenário, uma ideia de até mesmo um sistema, ou um romance, um quadrinho, quer escrever. Uma aventura solo, né?
Se for uma ideia bacana que a gente olhar assim, pô, isso é legal, a gente lança, e a gente é bem acessível para trazer coisas. A gente quer, parte da Macaco é querer que as pessoas tenham acesso. Pois é. Porque assim vocês ajudam as pessoas a realizar o sonho delas, e elas ajudam o Macaco do Mal a realizar a sua missão, né? Que é contribuir para a melhoria do RPG, né? Como você disse no início do nosso bate-papo. Exatamente. E cá entre nós, eu sou muito mais legal que o papo. Meu querido, quase 2 horas de bate-papo, mas passou assim voando. Eu já tomei muito do seu tempo. Um homem que tem, né, um trabalho de 16 horas por dia, né, ceder 2 horas assim pra gente. Muito obrigada mesmo, de coração, tá certo? Por ter aceitado esse convite, por estar aqui, né, por esse bate-papo sincero, cordial, tá certo? Por essa troca de experiências tão bacana, né? E espero que não seja a sua última visita aqui ao nosso canal. Espero contar com você, quem sabe, né, futuramente, para falar sobre outros projetos da Macaco do Mal, ou para participar de algum bate-papo, de algum debate, que o canal também, de vez em quando, a gente gosta, né, de trazer esses assuntos. E é isso mesmo que eu queria dizer, agradecer, né? E pode dizer as suas últimas palavras, se despedir do pessoal. Não quero dizer minhas últimas palavras, não. Gente, muito obrigado pelo bate-papo, pela paciência também. E precisando da gente, a gente está aqui à disposição. Só dá um oi que a gente vai falar com vocês. Tá bom? No mais, tenham todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? E tchau, tchau. E para vocês que ficaram aqui conosco até agora, o meu agradecimento pela paciência, pelo carinho. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam saber mais a respeito do trabalho do Alan, a respeito do trabalho da Macaco do Mal, do cenário Caronte, né? Um cenário muito interessante, um cenário novo, nacional, coisa nossa. Então, todos os contatos dele, ele vai me passar, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Olhem a descrição, vai ter muita coisa aí legal. E não esqueçam a promoção de aniversário do Caronte, né? Vão lá baixar o PDF de vocês, conhecer esse trabalho. E é isso aí, gente. Quem entrou nesse vídeo aqui por acidente, é o primeiro vídeo no canal, vá visitar o nosso canal. Vou deixar aqui no link, né? No card, vários links para vocês irem lá, inclusive ver o especial que eu fiz falando a respeito do Caronte, né? As Crônicas dos Penitentes. Muito bom cenário, maravilhoso. Vão lá conhecer. E é isso aí, gente. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho. Quem já foi inscrito, olha aí se o sininho está ativado para você continuar recebendo outras entrevistas como essa. Passa lá na nossa comunidade, coloca lá o nome de quem você gostaria de ver aqui no Mais Que Um Hobby. Olha, eu gostaria de ver aqui no Mais Que Um Hobby fulano de tal. E eu vou tentar entrar em contato com a pessoa e trazer ela para cá para conversar com a gente. Valeu, Alan. Obrigada. Um abraço. Um abraço, pessoal que está em casa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.